Bem-vindos ao intervalo literário. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos continuar falando sobre a patrística, sobre Santo Ambrósio de Milão. E a gente vai terminar a nossa conversa sobre batismo, né? Então, eu vou falar aqui sobre as alegorias finais a respeito do batismo, que são alegorias muito importantes a respeito da morte e ressurreição, né? Quando São Paulo diz que nós morremos com Jesus Cristo no batismo e ressurgimos para uma nova vida como uma nova criatura após o batismo, e também sobre as afirmações categóricas de que o batismo é regenerador. Então eu vou ler alguns trechos aqui e a gente vai conversando, tá bom? Eu também destaquei bastante coisa aqui a respeito de como que Santo Ambrósio trata, né, a Igreja de Roma, como que Santo Ambrósio trata também os apóstolos, né, a linguagem da Igreja lá em Santo Ambrósio já é a mesma linguagem que nós temos hoje. Então, por que que eu destaco essas coisas? Porque a gente está sempre buscando, né, comprovação aí de que a nossa igreja é de fato a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que não existem mudanças, que não existem inovações, né? Então, vamos lá para mais algumas confirmações da nossa fé. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Vamos chegando, vamos compartilhando. Se você está aí no YouTube, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, tá bom? E deixa o seu comentário depois, comentário, pergunta, o que vocês quiserem. Então, a gente está no segundo livro do batismo e a gente vai ler, eu vou comentar com vocês até a metade do terceiro livro. Isso, mais ou menos o final ali do terceiro livro, porque ele já começa a falar da crisma, porque é junto, né? Faz o batismo, faz a crisma e depois ele já começa falando da comunhão, já começa falando da Eucaristia, é bem rapidinho. Porque aqui, como eu falei com vocês, são registros de uma catequese, né? Então é rápido. Ele vai falar o seguinte: no primeiro ponto do segundo livro, o batismo não é esse dilúvio onde todos os pecados são desfeitos? Então essa é mais uma alegoria, né, sobre o batismo, que é a morte do pecado e a salvação da vida justa, né, que aconteceu ali com Noé no dilúvio. Há muitos tipos de batismos. Ele vai falar, tem o batismo dos judeus, tem o batismo dos pagãos, tem o batismo dos hereges, e esses batismos são todos supérfluos, né? Eles não anunciam nada, não tem nenhum proveito, porque eles não são de fato sacramentos, né? Continuando aqui, ele vai falar também, ele continua falando da fonte, ele tem um pouco de repetição, tá? Aí ele vai falar o seguinte, que o batismo é um desígnio de Deus. Tanto que lá em Lucas 7,30 fala sobre como que os fariseus estavam renegando o batismo de João Batista. Então fala assim, desprezaram o desígnio de Deus. Então o batismo não é uma coisa que nós podemos abrir mão, porque ela é designada, né? É uma realidade designada pelo próprio Deus. E aí vou explicar para vocês o que ele fala aqui a respeito de como que nós morremos em Adão, né? Então ele diz o seguinte: depois que Adão pecou, Deus instituiu a morte como o fim do pecado. Então ele fala que a morte é uma bondade de Deus, né? Morrer é algo bom porque você para de pecar. Então quando você ressuscita, é que você ressuscita, né, para algo novo. E aí quem trouxe a ressurreição? O próprio Senhor Jesus Cristo. Mas como nós temos que acessar essa morte e acessar essa ressurreição sem passarmos pela agonia da morte, pela realidade da morte, ou seja, precisamos ainda estar no mundo e passar por essa morte e ressurreição, Deus nos dá o sacramento do batismo. Então, morrer, né, sermos sepultados naquilo que brota da terra, que é a água, traz para nós
a realidade da morte. E aí, quando nós saímos da água, né, aqui ele está falando com certeza, né, porque eles faziam esse batismo de imersão, tanto que ele diz que eles entravam e saíam da água 3 vezes, porque ele falava o seguinte: crê em Deus Pai? Aí a pessoa respondia, sim, eu creio. E aí deitava a pessoa na água. Crê em Jesus Cristo? Creio, de novo. Crê no Espírito Santo? E de novo. Então, por 3 vezes a pessoa era, né, deitada na água para que, ele diz o seguinte: e entrastes na água pela 3ª vez, a fim de que a tríplice confissão absolvesse as inúmeras faltas da vida passada. Então, aqui nós temos uma pista de como que era o batismo ali com o Santo Ambrósio, né? Era feito por imersão. E também a questão de que era para o perdão dos pecados da vida passada. Então, lembra que eu falei com vocês que eles tinham, né, esse costume de deixar para batizar mais tarde, para que se cometesse um pecado mortal não precisasse fazer longas penitências e sim passar pelo batismo por causa disso, porque o batismo é uma confissão de que você é pecador. Uma pessoa que não reconhece que é pecadora não procura o batismo, não procura se lavar do pecado. Mas também, se o batismo não lava os pecados, para que as pessoas procurariam o batismo, né? Então, sim, o batismo lava o nosso pecado, de fato e de verdade, tá? Sem coisas alegóricas, misteriosas e evanescentes, tá? No ponto 21, ele diz o seguinte: além disso, para vos dar um exemplo, o santo apóstolo Pedro parecia ter sucumbido na paixão do Senhor por causa de fraqueza de condição humana. Ele negou 3 vezes e respondeu 3 vezes que amava o nosso Senhor, exatamente para ser absolvido. Então, existe aí uma correspondência também. E olha bem aqui, ele chama o apóstolo Pedro de Santo Apóstolo Pedro. Ele vai dizer que não só Santo Apóstolo Pedro, mas também todos os evangelistas são santos e todos os apóstolos, exceto o traidor, são santos. Então, vamos respeitar os nossos apóstolos, né? Então, você diz Santo Apóstolo Pedro, São Paulo, São Tiago, São João, são santos, sim. Todos nós somos chamados à santidade e essas pessoas são santas, sim. Pessoas usadas de forma específica, especial, levadas a um amor extremo por nosso Senhor Jesus Cristo e principalmente ao martírio, certo? Assim o Pai perdoa, o Filho perdoa e o Espírito Santo perdoa. E aí vem mais um fechamento da Trindade, porque aqui nós somos batizados por um único nome: o Pai, o Filho e o Espírito. Então, olha só, né? Às vezes é complicado a gente entender, mas esses fechamentos dogmáticos de que o batismo é feito pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mas o próprio Senhor Jesus Cristo manda que sejamos todos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o único Deus. O apóstolo, portanto, clama como ouvistes: todo aquele que é batizado na morte de Jesus. Então, a partir do batismo, nós estamos mortos para o pecado. E como que é um morto? O morto não reage. O morto não participa de absolutamente nada. Então, você entra num velório, tá lá o morto dentro do caixão e as pessoas estão conversando, chorando, tomando café, relembrando coisas da vida daquele falecido, e o padre ou o pastor tá ali falando alguma coisa e o morto está simplesmente plácido, né? Não participa de absolutamente nada. Então, quando fala assim, você está morto para o pecado, quer dizer que você não toma parte mais do pecado. Você não consegue participar do pecado, você não consegue mais comungar com a vida, sabe? Esse mundo que está à sua volta, porque você morreu para o pecado. Sabe aquela coisa boba de apaixonados, né? Que são machucados aí? Você morreu para mim, sabe? Briguinha de amigos adolescentes, você está morto para mim. Exatamente, você tem que olhar o pecado e falar: meu filho, eu estou morto para você. Olha, tem uma passagem em Romanos que fala sobre
como que nós estamos mortos, né? Como que a esposa está livre quando morre. Para nós, quando a gente pensa em se livrar do nosso cônjuge, a gente nunca pensa em morrer, né? Oi, Danilo, querido, meu querido amigo. Você está pensando em que o outro morra para que você fique livre. Lá em Romanos fala o seguinte: não, você quer ficar livre, é você que morre, entendeu? Então é exatamente, você que está livre do pecado, por quê? Porque o pecado deixou de ser uma tentação, porque o mundo virou um templo, né, fechado, maravilhoso. Não, você está morto para o pecado porque você não vai mais tomar parte do pecado, certo? E você está ressuscitado. Ele até fala assim, bem pesado, né? Tu, portanto, és crucificado junto. Te ligas a Cristo, te liga com os cravos de nosso Senhor Jesus Cristo, para que o diabo não consiga te arrancar daí. E aí que tá, gente. Cruz é sofrimento. Então, para que você realmente morra para o pecado, existe uma aceitação do sofrimento, uma aceitação das contrariedades que tem a ver com a cruz. E aí que você vai e se lembra lá, né, do quarto mistério, do quarto e o quinto mistério, né, do terço dos mistérios dolorosos, e aí você medita nisso aí. Porque não tem como, você precisa carregar a sua cruz, você precisa ser cravado na cruz para você poder realmente morrer para o pecado. Não é fácil, não é gostoso não, tá? E aí no terceiro livro, ele vai falar sobre a regeneração que traz o batismo, quando existe aí, nasce uma nova criatura dentro de você, uma criatura espiritual, um bebezinho espiritual que precisa crescer, que precisa ser alimentado, que precisa amadurecer. E isso nasce no batismo, tá? Acho que lá ai gente, no catecismo, vai ensinar pra gente que os sacramentos, eles acompanham a nossa vida. Então, você precisa nascer, você precisa amadurecer, você precisa se alimentar, você precisa frutificar, você precisa ser curado das suas doenças. E tudo isso você encontra no sacramento. Você nasce com o batismo, você amadurece com a crisma, você se alimenta com a Santa Eucaristia, você é limpo dos seus pecados com a confissão, você é curado dos males da sua alma, do seu corpo, com a unção dos enfermos. Você frutifica com o matrimônio ou com a ordem. Então, tudo você encontra nos sacramentos. Então, esse bebezinho espiritual que você recebeu no batismo, você precisa alimentá-lo e ele precisa crescer e amadurecer. Então, ele vai dizer o seguinte: de fato, a sabedoria sem a graça é inativa, mas do momento em que a sabedoria recebeu a graça, a sua obra começa a se tornar perfeita. Isso se chama regeneração. Por que ele está falando isso? Porque a partir do momento que a pessoa recebia o batismo, ela recebia também a unção na fronte, ou seja, a crisma, para que ela tivesse sabedoria para poder debater, pregar, para poder defender, né, a nossa fé. E aí o que acontece? Isso é com sabedoria, com regeneração da nossa razão. Então, você é crismado? Já procurou a crisma? Né? Você conhece esse sacramento? Quando você foi crismado, você tinha noção do que estava acontecendo com você? Se você não conhece o sacramento da crisma, é o próximo sacramento, a gente vai falar sobre ele também, tá bom? De novo, ele chama o apóstolo Pedro de Santo Apóstolo Pedro. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Ah, eu não vou ler isso aqui, não. Eu faço algumas anotações que eu não leio, tá? Porque eu quero não ser uma pessoa que espeta as outras pessoas por aqui. Desse modo, conforme a interpretação dos apóstolos, assim como aquela ressurreição foi uma regeneração, também esta ressurreição, ou seja, quando você se levanta das águas do batismo, também essa ressurreição da fonte é uma regeneração. E aí você vem lendo... gente, isso que eu tô fazendo aqui não substitui a leitura do livro, tá? Eu tô só pontuando algumas coisas. Outra coisa que eu quero pontuar aqui é o ponto 5 do livro 3, onde ele fala o seguinte: nós não ignoramos que a igreja romana não tem o costume de lavar os pés no sacramento do batismo ou da crisma. Mas por quê? Porque eles tinham esse costume, assim como aconteceu lá, né, o lava-pés. A questão é que ele diz o seguinte: a igreja de Roma parou com o costume de lavar os pés por causa do número de pessoas.
Muita gente, muita gente, muita gente, muita gente não dava para fazer, né? E ele fala: nós não ignoramos que a igreja romana não tem esse costume da qual seguimos em todo exemplo e forma. Ou seja, ele segue, Santo Ambrósio está dizendo que ele segue a igreja de Roma em tudo. Só que nisso eles continuam fazendo porque é mais perfeito. Então ele vai dizer o seguinte: desejo seguir em tudo a igreja romana, mas nós também temos razão humana. O que em outro lugar se observa de maneira mais correta, nós também guardamos de maneira mais correta. Então, aí o Danilo falou que lá lava os pés, tá vendo? Não tem problema, pode fazer. Porque próprio Pedro teve seus pés lavados pelo nosso Senhor Jesus Cristo e ele, como um bom simbologista, né, um bom alegórico, vai dizer, né, lava-se os pés porque é aonde, né, a serpente verteu ali o seu veneno, né? Então, lava-se os pés para que realmente você esteja preparado e limpo da serpente, né, do veneno da serpente, do diabo e tudo mais. Ele vai repetir no ponto 7. Como dissesse mãos e cabeça, o Senhor lhe respondeu: aquele que se lavou não precisa se lavar de novo, a não ser lavar os pés. Por que isso? Porque no batismo toda culpa é desfeita. É por isso que você batiza o seu filho. É por isso que os adultos que são convertidos devem procurar o batismo. Porque existe culpa, existe pecado e o batismo sim lava os pecados, tá? Aí ele fala: portanto a culpa desaparece, mas porque Adão foi suplantado pelo diabo e foi derramado veneno em seus pés, por isso lavar os pés, para que naquela parte onde a serpente se incendiou, chegue mais proteção de santificação, a fim de que posteriormente ela não possa te suplantar. Então é mais uma questão alegórica, né? É na crisma, né? Isso mesmo. Tanto que ele está dizendo aqui: depois de se lavar os pés, aqui tá falando antes, tá? Depois de se lavar, tem o batismo, lava-se os pés e aí vem a unção com a crisma, tá bom? Então eu vou só até aqui, porque agora ele vai começar a falar da crisma, tá? E a gente tá aqui terminando, fechando então as figuras do batismo. E a partir daqui ele vai falar também da Santa Eucaristia no livro 4 e a gente vai conversando. Se vocês estão gostando, se vocês não estiverem gostando, fala: chega, acabou, já estou enjoando desse assunto, a gente para. E relembrando, né? Se você não é inscrito no canal Intervalo Literário, vai lá no YouTube, se inscreve. Se você está no YouTube, já aproveita e se inscreve, deixa seu comentário, seu like e compartilha essa live com alguém. A Thaisa chegou atrasada, um beijo para você, Thaisa. Vai ficar gravada a live, tá bom? Então eu espero vocês por aqui também. Até amanhã, até a próxima live. Tchauzinho.